Porque os alimentos saborosos normalmente não são saudáveis. E os alimentos saudáveis normalmente são dolorosos. Você já parou para pensar nisso? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor e estou aqui toda semana trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com Emagrecer, já clica aí para se inscrever e ative os sininhos das notificações dos próximos vídeos para que você fique por dentro de todo o conteúdo e novidades que eu trago por aqui semanalmente. E no vídeo de hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas se o dia do lixo, o famoso dia do lixo, é ou não é prejudicial para o seu processo de emagrecimento. E aí, vamos começar? Bom, primeiramente, o que é o dia do lixo, né? O dia do lixo é quando uma pessoa ela se permite ter um dia de descanso em relação à sua dieta, normalmente uma dieta restritiva. Esse dia de descanso é o momento no qual essa pessoa ela pode comer tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que o seu desejo almeja. E normalmente são aqueles itens alimentares extremamente calóricos, são aqueles itens alimentares como pizzas, fast food, bolos ultra recheados, né? Na tentativa ali de ter aquele afago no ego, aquela sensação de desejo saciada. Esse dia do lixo ele foi amplamente divulgado, normalmente nas redes sociais, por pessoas que estão ali num processo de dieta restritivas. Normalmente são aquelas pessoas que fazem fisiculturismo, que buscam o shape ideal do corpo e normalmente fazem uma dieta um tanto quanto restritiva e fazem exercícios físicos intensos. Então, para que eles tenham um descanso, eles se permitem esse dia do lixo, esse dia no qual eles podem comer à vontade tudo aquilo que o seu desejo almeja. Entretanto, esse dia do lixo ele não ficou apenas nessa área, não ficou apenas nesse público de shapes ideais, de fisiculturismo, de atletas de alta performance, acabou-se se expandindo e caindo nas pessoas que estão buscando ali emagrecer. Então, eu trouxe aqui esse vídeo sobre esse tema justamente para abordar se essa atitude, se esse comportamento é ou não é prejudicial para o processo de emagrecimento. É interessante dizer também que algumas pessoas, inclusive, ao passo que foi se evoluindo essa ideia do dia do lixo, começou inclusive a criar outros termos, como por exemplo, refeição livre, e defendendo inclusive que o dia do lixo é diferente de uma refeição livre, onde o dia do lixo literalmente você fica ali um dia de descanso, entre aspas, e a refeição livre nada mais é do que uma refeição fora da sua dieta. Pode ser uma refeição ou duas, ou às vezes até um dia inteiro. Mas é interessante mencionar que muitas pessoas que defendem essa refeição livre, falando um pouco mais de consciência, né, traz um pouco mais de responsabilidade. Entretanto, muitos deles, inclusive, recomendam, falam, se você for fazer uma refeição livre, que faça ali pela noite, para que você não caia na armadilha de seguir no dia inteiro, né? Então, eu deixo aí a reflexão para você aí, deixa aqui nos comentários se o dia do lixo ele é ou não é diferente de uma refeição livre do ponto de vista de você estar ali saciando um desejo e a possibilidade de você cair numa armadilha. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Uma curiosidade é que esse termo dia do lixo advém de um termo que ficou muito famoso nos Estados Unidos chamado cheat meal. Esse cheat meal aqui no Brasil ficou o dia do lixo, sendo que esse cheat não é aquele shit, né? Eu não sou professor de inglês, mas eu sei que tem uma diferença na pronúncia de shit com C-H-E-A-T, significa fraude, significa trapaça, né? E o cheat meal seria uma trapaça na refeição, assim, fazendo uma tradução literal, né? Mas aqui no Brasil ficou aí cunhado como o dia do lixo. É uma curiosidade para que você saiba, inclusive, um pouco da origem desse termo aqui no Brasil. Além desse termo cheat meal, também tem o termo cheat day, que é a mesma coisa, né? Na questão do cheat, na questão da trapaça. No cheat meal é uma refeição ali fraudado, né? Por assim dizer. E o cheat day é justamente um dia inteiro de enfiar o pé na jaca. Falando aqui o BR, o cheat day é o enfiar o pé na jaca.
no dia inteiro, inclusive. Bom, mas falando então se o dia do lixo é ou não é benéfico para o processo de emagrecimento. Primeiro vamos fazer uma reflexão que a gente vai retornar nessa reflexão ao final do vídeo. Então fique aí até o final para que você possa ter todo esse conteúdo e ele faça sentido para você e possa te ajudar no seu processo de emagrecimento. A reflexão é o seguinte: por que o saboroso normalmente não é saudável e o saudável normalmente é doloroso? Você já parou para pensar nisso? O quanto essa ideia é vendida e o quanto as pessoas compram essa ideia? O quanto essa ideia ela está instaurada na cabeça da maioria das pessoas? A gente vai voltar nessa reflexão no final do vídeo, que vai ser inclusive a nossa base para expor aqui uns detalhes, vai expor aqui umas informações, um conteúdo bem interessante para que você faça uma reflexão profunda e tenha aí as suas conclusões a respeito do dia do lixo. Bom, então sobre o dia do lixo eu trouxe aqui 2 pontos nos quais eu acredito ser importantes mencionar a respeito do processo de emagrecimento. E já vou adiantando que eu vou pontuar aqui 2 grandes malefícios nos quais eu enxergo o dia do lixo em relação ao processo de emagrecimento. O primeiro ponto é a questão da compulsão alimentar. Todos esses alimentos que fazem parte do cheat day, ou cheat meal, ou dia do lixo, são alimentos hiperestimulantes. E para você que não sabe, não conhece os alimentos hiperestimulantes, vou deixar um cardzinho aqui no qual eu falo com mais profundidade sobre os alimentos hiperestimulantes. Sempre eu trago aqui essa elucidação sobre os alimentos estimulantes, justamente porque eu acredito que eles são muito importantes de ser mencionados sempre quando eu tenho oportunidade de falar desses alimentos que atrapalham o processo de emagrecimento, visto que esses alimentos eles acabam causando uma mudança no seu comportamento. E aqui no Emagrecer, eu sempre trago um posicionamento no qual o emagrecimento ele é uma questão comportamental, é uma questão de mudança de hábitos. Por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre menciono os alimentos hiperestimulantes. Então dá uma olhadinha no vídeo, que eu vou deixar aqui no cardzinho, para que você entenda com mais detalhes esses alimentos hiperestimulantes. Mas qual é a grande contribuição desses alimentos hiperestimulantes para o processo de compulsão alimentar? Esses alimentos hiperestimulantes, eles acabam produzindo acima dos níveis normais de uma substância chamada dopamina. E ao contrário de que muita gente pensa, a dopamina ela não é simplesmente uma questão de sensação de prazer. Na verdade, a sensação de prazer é apenas um artifício no qual o próprio sistema biológico obtém para que você repita aquele comportamento. Então, na verdade, a dopamina ela é uma molécula comportamental. É uma molécula na qual, quando ela está presente no seu organismo, é um sinal do que você deve repetir como comportamento ou como um hábito. Então, quando você tem ali alimentos hiperestimulantes elevando acima dos níveis normais dessa substância, o sistema biológico, olha que interessante, você vai lá no fast food, ele entende que aquilo é importante para a sua sobrevivência, já que está produzindo essa quantidade enorme de dopamina. Então, olha só, ele vai lá e quer repetir aquele comportamento. E quando você vai repetindo esse comportamento, vai aumentando cada vez mais esse estímulo no seu organismo, o seu corpo ele acaba se adaptando a essa quantidade enorme de estímulos. Então ele vai aumentando os receptores de dopamina. Mas só quando ele começa a aumentar esses receptores de dopamina, você acaba ao mesmo tempo tendo uma certa resistência à dopamina. Que tipo de resistência é essa? Qual é a natureza dessa resistência? Essa resistência é aquela na qual você precisa de uma dose cada vez maior para sentir a mesma sensação, para sentir a mesma euforia, o mesmo desejo, aquela mesma extasiada, sabe? Aquela sensação de, nossa, eu saciei o meu desejo aqui agora. Essa sensação, ao passo que você vai colocando no seu organismo cada vez mais alimentos hiperestimulantes, cada vez mais você precisa de uma quantidade maior. E quando você vai fazendo isso, esse ciclo vai gerando um processo de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar é extremamente inimiga de um processo de emagrecimento. Você pode até dizer que você vai se programar, que você vai se planejar. Ah, não, eu vou fazer aqui um dia de descanso. A gente vai até falar sobre isso, essa questão de dia de descanso, da minha dieta, né, do que eu estou fazendo aqui para emagrecer, e depois eu retorno. Só que
Quando você faz isso, lembre-se, o processo de emagrecimento, ele é uma questão comportamental. Cedo ou mais tarde, você vai ter a tendência de repetir aquele comportamento cada vez mais. Porque você vai lá, sai daquele processo no qual você se propôs a fazer, a tendência é você aumentar a frequência na qual você faz isso. Por mais que você acredite que você consiga, que você é forte, que você se planejou, não, você tem consciência, né? Não, tem uma consciência e tudo mais. Eu recomendo você não brincar com o seu processo biológico. Eu recomendo você não brincar com a capacidade do seu cérebro, porque ele pode colocar coisas de necessidades em você que, inclusive, você acaba argumentando para defender aquela necessidade. Coisas acontecem ao seu redor justamente para que você repita aquele comportamento. Tudo está conectado, galera. Tudo está conectado. Então é importante você ter essa consciência de que a sua saúde, o seu processo de emagrecimento, ele depende de uma série de fatores que estão conectados. Então, um detalhe faz diferença. Inclusive, a gente vai voltar sobre essa reflexão do detalhe mais próximo do final do vídeo. Então fique aí até o final para que todo esse conteúdo faça sentido aí para você e seja útil no seu processo de emagrecimento. Então o primeiro ponto que eu trago aqui é que esses alimentos do dia do lixo são alimentos hiperestimulantes. Isso vai desenvolver ou até vai amplificar, intensificar a sua compulsão alimentar caso ela já esteja instaurada em você. Muitas vezes você nem percebe que você tem um comportamento compulsivo do ponto de vista alimentar. Então esse dia do lixo acaba sempre intensificando e favorecendo que essa compulsão alimentar ela fique aí instaurada no seu processo. Isso vai, consequentemente, trazer malefícios para o seu processo de emagrecimento. Só para a gente finalizar esse ponto, eu costumo fazer sempre pesquisas em algumas plataformas de medicina, de nutrição, de obesidade, sobre assuntos diversos e principalmente alguns assuntos nos quais eu gosto de trazer aqui no canal. Curiosamente, eu fui pesquisar sobre cheat meal, sobre essa refeição fraudulenta, e eu vi que não tem tantos artigos assim feitos, mas aqueles que são feitos, eles sempre trazem essa questão do quanto o processo de cheat meal, do lixo, contribui com a compulsão alimentar. E foi interessante que um desses artigos, ele coletou informações através de imagens postadas numa rede social, e nessa rede social lá com a hashtag cheatmeal. Então conseguiu lá mais de 1 milhão de imagens, e a conclusão toda desse estudo foi que 70% dessas imagens claramente eram refeições compulsivas. Refeições nos quais ali, claramente, a pessoa que estava ali postando estava demonstrando um comportamento compulsório. 70% das imagens. Imagina, é muita coisa, né? Então, só para a gente finalizar essa reflexão sobre a compulsão. Então, quando você pensar no dia do lixo, pense também nesse aspecto. Será mesmo que você é tão sábio assim, tão inteligente, você cutucar a onça com vara curta? Você se testar dessa forma, Então fica aí a reflexão, deixa aí nos comentários, inclusive, qual é a sua opinião sobre isso. O segundo ponto no qual eu acho importante trazer aqui em relação ao dia do lixo e o processo de emagrecimento, o quanto pode atrapalhar. Lembra que eu mencionei sobre os detalhes? Os detalhes fazem diferença? Pois bem, quando você está ali no processo de emagrecimento, você já está numa batalha, Você já está numa luta ali contra todo um acúmulo de gorduras. O seu sistema biológico ele já está ali a todo tempo buscando recursos, buscando tudo aquilo que ele precisa para combater todas aquelas inflamações, aqueles inchaços, combater aquele estado patológico, porque sobrepeso, obesidade é um estado patológico, inclusive muito grave, porque está num patamar de epidemia. Ou seja, é comparado com pandemias, de tantas as pessoas nos quais estão passando por esse processo de sobrepeso e obesidade. Então é um estado patológico. Então seu corpo já está ali lutando contra aquilo. E quando você tem esse dia do lixo, aí entra o segundo ponto. Você luta muito para recuperar só um único dia. Imagina só, você fica um longo período ali fazendo uma alimentação mais saudável, contribuindo ali para o seu corpo para que ele possa combater todos esses acúmulos. Aí você se permite, tem essa cultura do se permitir, que também é na minha opinião, é uma armadilha psicológica, Mas enfim, isso pode ser assuntos para outros vídeos. Quando faz o dia do lixo, o corpo ele precisa recuperar daquele dia. E para ele se recuperar, ele gasta uma imensa quantidade de energia e acaba contribuindo, jogando fora
todo aquele processo que você fez. Ah, professor, não é exagero? Um diazinho só? Só um diazinho só? Olha como o detalhe faz diferença. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, várias pessoas, inclusive médicos, doutores, enfim, falando sobre o prejuízo do consumo de refrigerante. Quando você toma um copo de refrigerante, é necessário 32 copos de uma água boa, tá? De boa qualidade, o pH ideal, um pH bom, só para você correr atrás do prejuízo. Olha só, um copinho só faz com que você já comprometa o seu corpo de tal forma que você precisa de 32 copos de água boa só para correr atrás do prejuízo. Então será mesmo que um dia inteiro, ou até mesmo uma refeição, fora daquilo que você se propôs a fazer, não é um detalhe que faz uma grande diferença? Pense na água. A água, ela no seu estado sólido, né? A água congelada ali a 0 graus Celsius, ela está ali no seu estado sólido. Basta uma variação de 1 grau, ela ficar 1 grau Celsius, ela já muda o seu estado, ou seja, ela já vira líquida. Olha só, apenas 1 grau de variação. De 0 graus para 1 grau, ela já muda de estado na matéria, de sólido para líquido. Então, o detalhe faz diferença. Por mais que você queira argumentar para si mesmo que não vai fazer diferença, o seu corpo sabe que faz diferença e você vai ter que correr atrás desse prejuízo, sendo que todo aquele esforço, todo aquele comprometimento que você teve vai por água abaixo. Sem falar que quando você está ali oferecendo esses alimentos que vai trazer prejuízo para a sua saúde, vai trazer prejuízo não só nesse processo de emagrecimento, vai voltar ali um estado de saúde mais debilitado em relação ao estado no qual você estava ali se comprometendo numa alimentação mais saudável. Sua saúde intestinal ela começa a se comprometer novamente, enfim, vai virando uma bola de neve. Então, esses dois pontos nos quais eu acredito ser importantes mencionar sobre o dia do lixo no processo de emagrecimento. O primeiro, contribui para a compulsão alimentar. Isso não vai ser interessante para o seu processo de emagrecimento. E o segundo, você tem um enorme trabalho para correr atrás do prejuízo de um único dia só. Você pode ficar 4, 5, 6, até 7 dias fazendo uma alimentação realmente saudável só para correr atrás do prejuízo. Acho que é interessante pensar mais de 2 vezes antes de fazer aí o dia do lixo no seu processo de emagrecimento. Mas aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, eu prometi para você que ia voltar naquela reflexão porque os alimentos saborosos normalmente não são saudáveis e os alimentos saudáveis normalmente são dolorosos. Você já parou para pensar nisso? Quem que falou que uma alimentação saborosa ela não pode ser saudável? Quem que falou que uma alimentação natural, uma alimentação saudável, ela tem que ser dolorosa? No meu ponto de vista, tem 2 raízes. A primeira raiz são as dietas. Se você está aqui acostumado com emagrecer, sabe que eu não defendo dietas. O que eu defendo é uma reeducação alimentar. Porque o processo de emagrecimento é uma questão comportamental, é uma questão de hábitos alimentares e hábitos saudáveis como um todo. Então, a reeducação alimentar é você se reeducar, você reaprender a se alimentar. E a alimentação na qual eu sempre trago aqui, uma alimentação natural, alimentação viva, na qual eu faço há mais de 7 anos, inclusive foi com essa alimentação que minha esposa ela conseguiu um resultado de eliminar 24 quilos ao longo de 3 meses, com uma alimentação extremamente saborosa e ao mesmo tempo saudável. Você já se perguntou? Deixa aqui nos comentários se você já se perguntou isso. Por que será que eu não posso ter as duas coisas? Uma alimentação natural, saudável no meu dia a dia e ao mesmo tempo ela ser boa, ela ser saborosa, ela ser deliciosa, ela ser atrativa. E sobre esse assunto, inclusive, quero só fazer uma menção de um livro que eu acho muito interessante e até um livro sobre educação financeira. Você deve até conhecer Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária, ele traz aí a perspectiva do dinheiro do ponto de vista mental, né? Quais são questões mentais que estão ali por trás do dinheiro. E uma parte do livro, ele trata sobre os arquivos mentais para que você coloque aí dentro da sua cabeça e faz com que você comece a ter uma mente milionária. E um desses arquivos, olha só que interessante, as pessoas ricas pensam, eu posso ter os dois. As pessoas pobres pensam, eu só posso ter um ou o outro. Olha só que interessante. Então, quando você muda a sua mentalidade, você é capaz, sim, de ter os dois.
de ter uma alimentação saborosa e ter uma alimentação saudável que vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Lembra que eu mencionei aqui sobre a alimentação viva, na qual eu faço mais de 8 anos? Pois bem, nessa alimentação ela é extremamente saborosa, extremamente saudável. Claro que no início, como é tudo natural, você vai passar por um processo de limpeza, de desintoxicação de paladar, desintoxicação do seu corpo, para que você consiga, inclusive, acessar o real sabor das coisas naturais e sentir prazer nisso. E você vai ver que realmente há essa possibilidade de você ter esse prazer, você ter esse desejo, porque eu não defendo você aqui, por exemplo, se privar dos seus desejos, mas sim, ter os seus desejos de uma forma saudável, que é possível. Por que você não pode ter os dois? Quem falou para você que você não pode ter os dois? Né? Então, falando aqui da alimentação viva, por exemplo. Ah, quero comer uma pizza. Temos. Ah, eu quero comer um bolo. Temos também. Quero comer mousse. Temos também. Ah, eu quero alimentos saborosos no meu dia a dia. Todos os dias temos. Então, uma questão de uma alimentação mais saborosa e ao mesmo tempo dela ser saudável é uma questão de conhecimento. É uma questão de você se experimentar acima de tudo. Pesquisar, se inscrever aqui no canal, ficar aqui atento a todos os conteúdos que eu trago semanalmente, que eu defendo muito essa ideia de uma reeducação alimentar, trazer, desmistificar essa ideia de que a alimentação natural ela não é atrativa, muito pelo contrário, ela pode ser atrativa, ela pode ser saborosa, ela pode afagar aí o seu desejo, pode saciar seu desejo e ao mesmo tempo trazer benefícios para o seu processo de emagrecimento. Quando você tem aí conhecimento, quando você se experimenta acima de tudo, você consegue ter mais clareza de como combinar esses alimentos naturais para criar refeições incríveis, refeições saudáveis, refeições extremamente saborosas. Foi comendo esses bolos que você viu aí na imagem, foi comendo esses mousses, foi comendo essas pizzas, foi comendo vários pratos saborosos, deliciosos, que minha esposa ela conseguiu eliminar 24 quilos ao longo de 3 meses. É um emagrecimento relativamente rápido e foi saudável. Não trouxe nenhum prejuízo para a sua saúde, muito pelo contrário. Conseguiu, inclusive, ter uma saúde melhor. Eu já faço essa alimentação há mais de 7 anos, continuo colhendo os benefícios dela. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo que eu trago por aqui semanalmente e deixe aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessas informações que eu te passei, para que eu possa inclusive ter o feedback de vocês e assim trazer conteúdos mais assertivos e mais úteis no seu processo de emagrecimento. Vou ficando por aqui, você está no Emagrecer, eu sou o professor e até a próxima oportunidade.